Olá pessoal, tudo bom? Como estão? Espero que bem. Vejam bem, hoje na nossa aula vamos tratar acerca de diversidade cultural, né? Dentro desse paradigma de estudo de sociologia, a gente está vendo uma série de conteúdos muito atrelados, muito relacionada à questão de identidade, de busca, na verdade, por uma descrição, vamos dizer assim, dos brasileiros. Já falamos sobre o jeitinho brasileiro em outros momentos, já falamos sobre a cultura, né? A gente já viu que, querendo ou não, o nosso país sofreu uma influência de países da Europa, por exemplo, ou dos Estados Unidos, em questão de querer, na verdade, seguir um padrão de vida muito relacionado com essas outras civilizações. E muitas vezes deixamos de olhar para a nossa própria realidade, para o nosso campo de diversidade em que pese o contexto cultural. Então, todo o nosso conteúdo de sociologia, acredito que desde do terceiro, né, ou segundo, acho, bimestre, a gente vem caminhando nesse sentido. Então, aqui, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, tá? Faz parte do módulo 2 de Sociologia, certo? E o nosso conteúdo vai tratar sobre diversidade cultural no Brasil, tá? Vejam bem, há uma busca e um interesse em poder definir e conversar acerca da nossa identidade, tá? Da identidade nacional brasileira. Quem somos nós? Já temos um perfil traçado a esse respeito? Podemos ser utilizado como paradigma ou somos realmente um paradigma? Então, há sempre vários questionamentos nesse sentido, tá? Para que se busque, para que se entenda e para que se valorize também esse campo de identidade brasileira, certo? Nós temos dois pensadores que buscaram, na verdade, traçar um perfil brasileiro nesse sentido, tá? Entre muitos pesquisadores das manifestações culturais brasileiras, nós vamos encontrar o escritor, musicólogo e agitador cultural paulista Mário de Andrade e o historiador e professor potiguar Luiz da Câmara Cascudo. Mário de Andrade e Câmara Cascudo não possuíam domínio de técnicas de pesquisa, como, por exemplo, um aperfeiçoamento na antropologia, na sociologia e também na própria história. Mas eles reconheciam a relevância, na verdade, dessas disciplinas e tinham sido exímios leitores de mestres das respectivas áreas. Ambos gostavam muito do exercício da etnografia, ou seja, da conversa nas comunidades, da própria pesquisa, do que nós chamamos hoje de pesquisa de campo, né? Aquela pesquisa em loco, aquela investigação que muitas vezes permite fazer um apanhado geral daquilo que se pretende abordar, daquilo que se pretende pesquisar. Deixa eu ver aqui. Apesar de não trabalharem propriamente com método científico, eles desenvolveram pesquisas e registraram dados preciosos que apresentaram um imenso leque, ou seja, uma série de possibilidades cultural do nosso país, do Brasil, ou seja, diversidade cultural existente no território brasileiro, justamente no período de afirmação da nossa identidade nacional. Isso é extremamente importante a gente conhecer e saber e poder entender que realmente nós temos a nossa identidade, que essa identidade ela nos orgulha, até porque nós fazemos parte de um contexto histórico de grandes lutas, conquistas, enfim, todo o contexto que nós já abordamos e sempre a gente comenta, né? É escravidão, é época colonial, é período de ditadura militar e tantos outros contextos. No entanto, será que existe mesmo uma identidade? Né? Será que nós temos uma identidade nacional que a gente possa imaginar? Durante a década de 30, nós estávamos sob o governo de Getúlio Vargas, certo? Era um governo muito centralizador, interessado em eleger, na verdade, símbolos que pudessem expressar uma identidade nacional e uma ideia de pertencimento,
a uma nação. Na primeira metade do século XX, a curiosidade para compreender a especificidade do Brasil atraía tanto pesquisadores como também estrangeiros, quanto autores que ficariam conhecidos como intérpretes do Brasil, porque essas pessoas queriam fazer o quê? Traçar um perfil da identidade brasileira. Então havia, na verdade, muitos interesses voltados para essa questão. E ainda também é um campo de grandes questionamentos que permitem novas investigações, novos posicionamentos, até porque, querendo ou não, a sociedade ela vai evoluindo, né, em questão de comportamento, em questão de influências, tanto as influências no campo da própria cultura, como influências na questão de comportamento e tantas outras questões que a gente sempre comenta sobre isso. Cadê aqui? Tais pesquisas elas eram norteadas por motivações intelectuais, certo, gente? Artísticas e políticas também, que querendo ou não, traz essa influência. Alguns tentavam ligar os pontos, interpretar e oferecer um sentido para a variedade de práticas culturais em um território vasto e com a população constituída por diversas combinações, né? Até perdão, como a gente sabe, o território brasileiro ele é composto de uma mistura, né, de uma influência muito grande em questão cultural, em questão também de miscigenação, né? Aqui o país era ocupado pelos povos indígenas, tá? Lembrando sempre desse contexto, a gente nunca deve se referir aos povos indígenas com o termo de índios, tá? Índios é um termo pejorativo, então a gente não usa, sempre povos indígenas. O Brasil, ocupado pelos povos indígenas, chega quem aqui? Chegam os portugueses. Começa todo o contexto de exploração. Os portugueses, quando eles começam, no primeiro momento, a exploração contra os povos indígenas, que eles oferecem resistência e tudo mais, então vai precisar de mão de obra para trabalhar. É aí que entra a figura dos escravos, que eram capturados e trazidos à força para trabalhar aqui no Brasil. Então, aqui nós já temos, na verdade, três tipos de culturas, né, e de pessoas com contextos culturais totalmente distintos, que eram os povos indígenas, os portugueses, e agora os afrodescendentes, que, querendo ou não, vai começar a compor a nossa sociedade. Vai haver relacionamento entre eles, vamos ter também influência de outros povos estrangeiros, como ingleses, holandeses, enfim. E nós somos, na verdade, a construção e o resultado de tudo isso, certo? Então é por isso que às vezes há uma diversidade muito grande, né? Nós vamos encontrar pessoas com tons de pele claro, mas às vezes com outros traços de afrodescendentes, ou o contrário, e assim sucessivamente. Como explicar a formação do Brasil dentro desse contexto? Haveria ou seria mesmo necessário uma explicação, até porque todo mundo conhece, na verdade sabemos quem somos e de onde viemos. O professor e mentor do sociólogo francês Florestan Fernandes, na Universidade de São Paulo, o pesquisador francês Roger Bastide definiu com clareza que o Brasil seria uma terra de contrastes, certo? Essa ideia de Bastide, além de demonstrar a percepção de um intelectual europeu sobre diferenças regionais em níveis climáticos, topográfico e cultural, também chamava a atenção para as desigualdades socioeconômicas encontradas aqui no Brasil. Então, esse contexto de identidade brasileira ele vai muito além das questões culturais. Tá, gente? Então, vai fazer essa abordagem em vários aspectos. E somos, sim, um país de grandes contrastes. Tanto por sermos o produto, vamos dizer assim, de toda essa mistura, certo? Como também por sermos um país de diversidade cultural muito grande, né? Temos regiões muito quentes, outras um tanto quanto mais frias, outras mais chuvosas, outras com clima, com regime de chuvas mais escassos. Isso, na verdade, nos torna um diferencial, né? E, além de tudo isso, nós temos outro grande contexto, que é a questão da desigualdade social, que cada vez mais vai separando e tornando como é que eu posso dizer? É quase que uma espécie de um muro, tá? Distanciando cada vez mais o que podemos chamar de classes sociais, né? Nós temos um contexto de pessoas
um número menor de pessoas com uma grande concentração de riqueza e um número grande de pessoas vivendo às margens da miséria, da marginalidade, enfim, esse contexto também deve ser levado em consideração. País declarado independente, né, como foi o nosso caso, em 1822 nos tornamos independentes, né, através da proclamação da independência por Dom Pedro, que se autoproclamou imperador do Brasil e passa a se chamar Dom Pedro I, tá? Então, dentro desse contexto de independência, achava-se que deixaríamos de ser um país de ordem escravista, vez que os escravos lutaram muito no processo de independência e acreditavam sim também que a partir desse contexto eles se tornariam independentes, uma vez que o Brasil estava se tornando independente. Mas o nosso processo de independência, que ocorre em 1822, em 1824 vamos ter a primeira Constituição brasileira, tá? Só que não aconteceu o que todo mundo esperava. O sistema escravista continua, tá, gente? Nos tornamos um país independente, mas a questão da escravatura, ela se perpetuou, tá? Se estendeu por um tempo aí mais para frente. Então, um país declarado independente, que adotou o modelo de governo republicano ao longo do século XIX, o Brasil constitui-se como um Estado com graves lacunas em relação à democracia e à cidadania de sua população. Nesse sentido, aparentemente não havia vínculos que efetivamente nos unissem e fossem capazes, na verdade, de criar uma identidade nacional para, enfim, esclarecer uma comunidade imaginada na definição de cientistas políticos do cientista político Benedict Anderson. Por quê? Porque seria importantíssimo se houvesse, na verdade, esse interesse desde a época da independência, né, por uma construção de uma identidade brasileira. Pronto, nos tornamos um país independente, maravilha, bacana. E agora, vamos construir a nossa identidade nacional, porque a gente se tornou independente, nós éramos primeiro uma colônia, depois passamos a ser um reino dependente de uma metrópole, que era Portugal. Mas agora a gente consegue o nosso processo de independência. E que importante seria se já tivesse se pensado na construção dessa identidade, né? Coisa que não aconteceu. A violência contra os povos nativos, né? Nossos povos indígenas, a exploração das riquezas pelos colonizadores portugueses, a entrada de um imenso corpo burocrático que desembarcou junto com a coroa em 1808, fugindo, na verdade, das tropas napoleônicas. Nós vamos ter um período no Brasil em que a administração portuguesa ela se instala totalmente aqui no Brasil. O escravismo, com o seu fim tardio, como eu disse a vocês, ele não aconteceu junto com o processo de independência, infelizmente, e posterior adequada integração da população afrodescendente, porque vejam bem, queridos, dentro desse contexto da escravidão, qual seria a postura correta? Se as pessoas estavam naquele contexto de escravidão, certo? Então, o que eles desenvolviam por força do trabalho deles, a gente sabe que ele não recebia, né? Não tinha isso de salários. A partir do momento que essas pessoas deixam de ser escravas, elas simplesmente foram jogadas dentro da sociedade, tá? Como que essas pessoas iriam sobreviver se essas pessoas não tinham nenhum rendimento, se essas pessoas não tiveram nenhuma oportunidade, se essas pessoas não tinham condições sequer de sobrevivência? É a partir daí também que começa a acontecer e crescer esse nível de desigualdade. Concordam? Porque o correto seria, com o processo de independência, buscar uma situação de integrar, na verdade, né? Se os afrodescendentes que aqui estiveram trabalhando no processo de exploração, né? no sistema escravista, se eles tivessem sido, de fato, colocados dentro do contexto de sociedade brasileira, acredito que hoje talvez não precisássemos discutir acerca de sistema de cotas, acerca de racismo e tantas outras questões. Então, dentro desse contexto, dessa situação de identidade brasileira, façam a leitura, façam a reflexão, certo? E eu vou precisar que vocês me respondam a atividade que está na página 7.
tá, gente? São apenas 2 questões. Essas 2 questões vocês vão me responder e vão me enviar até o final da aula, ok? Vou repetir, é a atividade da página 7 do nosso livro de Sociologia, do capítulo 5, que trata sobre a diversidade cultural no Brasil. Façam a leitura, é um conteúdo muito bacana, importante também porque estamos tratando do nosso contexto de sociedade brasileira e quão importante se torna a gente entender que nós precisamos conhecer cada vez mais a nossa realidade. Então, dito isso, deixo aqui o meu abraço. Na próxima aula darei continuidade ou esse conteúdo, ou conteúdo de filosofia ou de história. E respondam, façam a leitura, façam marcações se considerarem pertinentes e respondam à atividade, tá bem? Um abraço, fiquem bem e aguardo sempre o retorno de vocês.